passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Vamos buscar ao Senhor, leitura da Palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ler e comentar aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aleluia! Irmão, aqui no verso 19 diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, aqui em 1 aos Coríntios, ele está resumindo o texto lá de Isaías, capítulo 29, verso 14. Depois você confere aí na sua Bíblia, Isaías 29, 14, que Paulo resumiu aqui para a igreja em Corinto. E ele resumiu o texto de Isaías para enfatizar uma questão que o próprio Senhor Jesus frequentemente apontava, que era a maneira de pensar de Deus não é como a do mundo, como a sabedoria humana normal. E Deus oferece a vida eterna, que o mundo jamais poderá dar. Queridos, nós podemos passar a vida toda acumulando sabedoria e ainda assim nunca aprender a ter um relacionamento pessoal com Deus. E nós devemos nos voltar para o Cristo crucificado e ressurreto para receber a vida eterna e a alegria de um relacionamento pessoal com o nosso Salvador. E Paulo continua agora no versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Bom, nós sabemos que muitos judeus eles consideravam as boas novas de Jesus Cristo uma tolice, como muita gente hoje não dá valor ao Evangelho, às palavras de Jesus, e acha que é besteira, que é bobagem. Eles pensavam que o Messias ele seria um rei conquistador, que viria acompanhado por sinais e milagres. Jesus não restaurou o trono de Davi como eles esperavam, e além disso ele foi ainda por cima executado como um criminoso entre ladrões na cruz. Como poderia ser o Salvador? Os gregos, por sua vez, também consideravam as boas novas uma tolice. Não criam na ressurreição, não viam em Jesus as poderosas características de seus deuses mitológicos, e eles pensavam que nenhuma pessoa respeitável seria crucificada. Para eles, a morte era a derrota e nunca a vitória. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo ainda parece tolice para muitos,
A nossa sociedade venera o poder, a influência, a riqueza. Jesus veio ao mundo como um servo humilde e pobre. E ele oferece seu reino àqueles que têm fé, e não aos que fazem todos os tipos de boas ações para tentar alcançar a salvação. Isso pode parecer tolice para o mundo, mas Cristo é o poder de Deus. Cristo é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Conhecer a Cristo pessoalmente é a maior sabedoria que alguém pode vir a ter. E Paulo arremata no verso 25 do capítulo 1 de 1 Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! A mensagem da morte de Cristo para a remissão dos pecados, ela parece sem sentido para aqueles que não creem. A morte parece ser o fim da estrada, a fraqueza maior. Mas Jesus não permaneceu morto, irmão. Sua ressurreição demonstrou seu poder sobre a morte, e Ele nos salvará da morte eterna e nos dará a vida eterna se confiarmos nele como nosso único Salvador e Senhor. Isso parece tão simples, mas tão simples que muitas pessoas não aceitam. Tentam outros caminhos para obter a vida eterna, sendo bons, sendo sábios, etc. Mas todas as suas tentativas são vãs. As pessoas tolas que simplesmente aceitam a oferta de Cristo são, na verdade, as mais sábias, porque somente elas viverão eternamente com Deus. E você? Se considera um tolo por ter aceito a verdade de Cristo? Não se considere não, irmão. Você é muito sábio porque você escolheu a vida eterna. Que o Senhor esteja aplicando a porção do entendimento da sua palavra.